Tutancâmon foi um faraó da 18ª dinastia egípcia que reinou apenas 9 anos e morreu ainda na sua juventude. O seu reinado se estabeleceu de 1332 a 1323 a.C., porém acabou se tornando o faraó mais conhecido no mundo, após a sua tumba ter sido encontrada praticamente intacta no ano de 1992. A sua riqueza era incalculável e a sua tumba estava repleta de tesouros. Tutancâmon nasceu no Egito, provavelmente no ano de 1341 a.C. Ele era filho do faraó Akhenaton IV e de sua tia, uma irmã de seu pai, conforme resultados de análises genéticas, que foram realizadas nas múmias encontradas próximas à tumba do faraó. Por volta do ano 3500 a.C., formaram-se dois reinos, o Alto Egito e o Baixo Egito, que ficava localizado mais ao norte, na região conhecida como Delta do Nilo. Em 3200 a.C., Menés, que era o governante do Alto Egito, conseguiu unificar os dois reinos, tornando-se o primeiro faraó. Após a unificação, a capital egípcia passou a ser Tinis, sendo posteriormente transferida para Mênfis, que ficava localizada na região do Cairo, que é atualmente a capital do Egito. Neste período, a sexta dinastia foi a que mais se destacou, pois foi a dinastia em que os faraós mais empreenderam em construções grandiosas como as pirâmides. Após um período em que o país sofreu provavelmente a invasão dos nômades dos desertos vizinhos, restabeleceu-se um poder centralizado e uma unidade de império. Foi então que a cidade de Tebas se tornou a nova capital. Com tudo o que estava acontecendo neste período, aos poucos a autoridade do faraó começou a ser lentamente minada pelo aumento do poder dos monarcas, que acumularam uma gigantesca riqueza. Em 1750 a.C., após uma grande rebelião de camponeses e escravos e a invasão dos povos de origem asiática, houve um maior enfraquecimento do poder do faraó. Por volta de 1250 a.C., os hebreus, sob a liderança de Moisés, conseguiram fugir do Egito, em um período que ficou conhecido como Êxodo, e também está registrado nos textos bíblicos do Antigo Testamento. Os faraós que reinaram durante o Novo Império deram início a uma política externa com uma nova visão, muito mais expansionista para o Egito. Um desses faraós era Amenófis IV, pai de Tutancâmon, que decidiu apostar em uma grande reforma religiosa. Amenófis IV pretendia substituir o politeísmo, que já era algo tradicional, que se baseava principalmente no deus Amon-Ra, por uma maior valorização do deus Atom, que era representado por um círculo solar, o que se tornou quase um culto monoteísta. Para isso, mandou apagar o nome de Amon de todos os templos, e todos os seus monumentos foram derrubados ou danificados. O próprio faraó modificou o seu nome para Akhenaton, que significa servidor de Atom, e fundou uma nova capital, próximo a Tebas. O culto a outros deuses foi abolido, mas a crença em Atom não se firmou por um longo período. Com a morte do faraó Akhenaton e de seu outro filho Ismenkhrak, o caminho ficou livre para a ascensão e o reinado de Tutancâmon. Tutancâmon decretou a restauração ao culto a Amon e devolveu todos os templos e privilégios dos antigos sacerdotes de Tebas. Também começou a restaurar todos os monumentos que eram dedicados a Amon. O faraó Tutancâmon casou-se com a sua meia-irmã, que se tornou a sua esposa real. E esse fator genético poderia explicar a perda de 2 fetos, que foram encontrados mumificados no túmulo do faraó. Tutancâmon faleceu de uma forma muito inesperada, no ano de 1323 a.C., com apenas 18 anos de idade. Foi sepultado em Tebas, em um túmulo muito luxuoso que, por sorte, escapou de saqueadores que procuram esses túmulos em busca de tesouro. Em meados de novembro do ano de 1992, durante uma expedição à necrópole, numa missão arqueológica britânica, foi encontrado o túmulo do faraó Tutancâmon e várias câmaras intactas. A múmia do faraó Tutancâmon foi encontrada protegida por uma máscara mortuária feita de ouro maciço,
estava dentro de outros 2 caixões, feitos de madeira e revestido por decorações em ouro. No seu túmulo foram encontrados mais de 5.000 objetos, um enorme tesouro em ouro. Segundo pesquisas mais recentes, a causa da sua morte teria sido malária. Após a abertura da sua tumba, ocorreram várias mortes de pessoas envolvidas nesse processo. Muitos acreditam que a causa dessas mortes possam ser as maldições que estavam escritas em sua tumba. E você, comente aqui embaixo. Você acha que essas mortes estão relacionadas às maldições ou são apenas coincidências? Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal para receber mais conteúdos como esse. E não se esqueça de deixar aquele like. Um abraço a todos e até a próxima!